Boa noite, pessoal. Conforme prometido, né? Tô gravando aqui uma videoaula, né? Uma pequena videoaula sobre plano inclinado. Eu vou fazer dois exercícios com vocês, tá? Lembrando que a parte teórica eu já expliquei em sala, então esse vídeo ele é mais operacional. Como assim, professor? Operacional no sentido de fazer exercício e aplicar as fórmulas, tá? Em sala, por exemplo, eu mostrei por que o px é p seno de θ, py é p cosseno de θ, correto? Eu mostrei isso em sala de aula, tá? É, Usando inclusive trigonometria básica, que vocês verem lá em matemática, entendeu? Ah, professor, meu Deus do céu, o que que eu faço? Calma, calma, primeiramente calma, você não vai precisar saber dessas demonstrações para a prova. Depois eu posso até gravar uma videoaula fazendo a demonstração, né, das componentes da força-peso no plano inclinado. Mas esse não é o objetivo, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia do plano inclinado? Por que que ele gera, né, um terror aí nos estudantes? Eu até acho justificável, porque no primeiro momento pode parecer complicado, tá? Mas não é. Olha só. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira imagem aqui. Eu tenho um objeto, uma caixinha parada sobre um plano liso. Observe aqui, ó, horizontal. Então, obviamente, aqui, ó, o meu sistema de coordenadas, ele é esse aqui. Ué, por quê? Porque se a gente for fazer o diagrama de força sobre essa caixinha aqui, ó, eu posso ter forças na vertical e na horizontal. Por exemplo, aqui, ó, no caso da caixinha parada, na vertical eu tenho a força normal, a força que o solo faz sobre a caixinha, e tem a força peso, né, que aponta lá para o centro do planeta. Então isso daqui, ó, é quando eu tenho um plano horizontal. Se eu tiver uma força F paralela ao deslocamento, olha lá, ó, tá vendo? Por isso que faz sentido o meu sistema de coordenadas na horizontal ficar igual, ou melhor, é, estar convencionalmente na mesma direção das forças, porque eu tenho forças agindo na vertical e na horizontal. Então, meu eixo X aqui, ó, o meu eixo X como referência é para forças na horizontal, o eixo Y aqui para forças na vertical. Às vezes a gente costuma colocar o índice Y e índice X para indicar horizontal e vertical, beleza? Então esse é meu sistema de referência. Por quê? Tenho forças na vertical e na horizontal nessa situação em específico, né? Quando eu tenho o corpo parado num plano que não está inclinado. Agora, a ideia muda quando eu pego esse plano aqui, ó. Eu pego essa superfície aqui, ó, onde está a caixinha e inclino ela. Então imagina que eu tenho uma mãozinha aqui, ó, que vai pegar e vai elevar esse plano aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, é ele, esse plano aqui, ó, é ele na horizontal. Aí eu pego com uma mãozinha aqui, ó, e faço o seguinte, aplico uma força aqui embaixo e vou elevar esse plano. Eu vou deixar agora o meu plano inclinado com o ângulo que eu chamo de θ com a direção horizontal. É isso que é um plano inclinado. Imagina que você tem uma tábua no chão, pega e levanta ela. Observe que a tábua levantada com o chão vai formar o ângulo θ. Essa tábua aqui é um plano inclinado. Tá joia? Ou seja, se eu inclinei, atenção a essa afirmação, se o meu plano agora, aonde que estava a caixinha, foi inclinado, olha só, eu inclinei o meu plano, eu peguei meu plano, ó, e inclinei ele, levantei esse plano aqui. Essa caixinha é a mesma que essa. Ora, observe o seguinte, se eu inclinei o meu plano, o meu sistema de referência ele também vai ficar inclinado também. Por que, professor? Ora, pelo simples fato de que a horizontal e a vertical agora, com relação à caixinha, mudaram. Por quê? Vamos analisar o movimento dessa caixinha aqui, ó.
Espera-se o que dela? Dela descer. Então observe, Nossa Senhora, isso aqui era para ser uma linha reta. Vou tentar fazer dessa vez. Então, ó, o que que a gente espera que essa caixinha vá fazer naturalmente? Que ela vá descer aqui, ó, esse plano inclinado. Então observe que a horizontal para essa caixinha foi inclinada. A horizontal é por onde ela vai descer. A horizontal foi inclinada, então meu eixo X vai ficar inclinado também, para acompanhar o movimento da caixinha, para acompanhar a minha nova, entre aspas, horizontal, tá? A caixinha tanto pode descer quanto pode subir também, tanto faz. Então, pessoal, o meu eixo X ele ficou inclinado juntamente com o quê? Com a direção do movimento. Agora, a minha horizontal é na diagonal, ela está inclinada. O mesmo acontece com a vertical. Olha só, a vertical aqui, o eixo Y, também ficou inclinado. Por quê? Observe que o eixo Y faz um ângulo de 90 graus com o eixo X. Olha lá, ó. Continua fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo X. Então, se eu inclino o X, o Y também vai junto, tá? E observe que aqui, ó, a minha nova vertical para a caixinha é essa direção aqui, ó. Essa direção é a vertical para a caixinha, com relação ao meu plano inclinado. Por que, professor? Ué, eu inclinei o meu plano, então o meu sistema de referência também ficou inclinado. Traduzindo, a minha horizontal e a minha vertical também ficaram inclinados. Se eu inclino o meu plano, repetindo, se eu inclino o meu plano, o meu sistema de referência também vai ficar inclinado, tá? Então agora a minha nova horizontal, por onde a caixinha pode se mover, é essa direção, e a vertical é essa direção aqui, fazendo o ângulo de 90 graus com a horizontal, tá? Sempre, sempre, lá, 90 graus, 90 graus, perfeito? Então é essa que é a ideia do plano inclinado, tá? Mas professor, é útil pra caramba. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para ilustrar o quanto o plano inclinado é útil em coisas do nosso dia a dia, como por exemplo empurrar coisas. Tá vendo aqui, ó? É muito mais fácil você empurrar através de um plano inclinado sei lá, esse guarda-roupa para dentro do caminhão do que você levantar ele do chão, ok? Então, o plano inclinado é o que a gente chama de máquina simples, tá? Ou seja, é um dispositivo mecânico que literalmente facilita a nossa vida, facilita o nosso trabalho mecânico, digamos assim, tá? Bom, beleza, Alan, eu entendi. Agora é que eu quero saber sobre PX e PY. Calma, olha só. O que que acontece quando o nosso plano ele é inclinado? Bom, vamos fazer o diagrama de forças, né? Eu tenho uma caixinha aqui e o meu plano foi inclinado θ, ao ângulo θ. Bom, primeira coisa, a força normal, a força que o solo exerce sobre o objeto, olha lá, ele continua na vertical. Lembra que eu falei que a força normal, ó, ela é sempre perpendicular ao plano. Ela vai sempre fazer um ângulo de 90 graus, tá? Sempre. Sempre a força normal, a força que o solo exerce sobre o objeto, olha lá, ó, apontada para cima, fazendo o ângulo de 90 graus. Tá joia? Só que o que que acontece com a força-peso? É aí que vem o problema, né? O problema entre aspas. A força-peso ela sempre aponta para o centro, olha lá. Então, com relação, com relação a o meu novo sistema de coordenadas, a força-peso ela não está nem na horizontal e nem na vertical, ó. Ela está entre os dois, tá vendo? Por isso que eu decomponho a força-peso, tá? E aí, outra coisa, eu mostrei em sala por que que esse ângulo de inclinação θ é esse ângulo aqui, tá? Vou repetir, posso até gravar uma videoaula explicando o porquê disso. Eu utilizei trigonometria, tá joia? Mas aqui o objetivo é operacional. O que que a gente tem que saber em termos de equações do movimento do plano inclinado? Simples, pessoal, não tem segredo. Observe que aqui, ó, Px é essa componente. Px está sempre na direção do movimento aqui, ó, melhor, na direção do decaimento. Ah, professor, então se o plano inclinado fosse assim, ó,
fosse ao contrário, Px, exatamente, Px vai estar na direção do da ladeira, digamos assim, ó. É a componente Px é a componente do peso na direção horizontal. Lembra que eu falei que a minha nova horizontal é a direção de movimento? Olha lá. Tá aqui na diagonal. Respeitando o quê? Respeitando o nosso sistema de referência. Aqui é minha vertical e aqui é minha horizontal. Então, por isso que eu chamo de PX, olha lá. Porque essa componente tá ao longo do meu eixo X inclinado. Aí eu chamo de PX. PY é a componente do peso na direção o quê? Na nova direção vertical, olha lá. Tá vendo? É a componente desse cara aqui ao longo da vertical. Lembra que a vertical também está inclinada. Observe que PX aqui, ó, se esse ângulo é θ, esse daqui também é θ, né? Alternos internos. Ok? Não ficou um θ muito bonito, mas enfim. Bom, então a gente consegue observar que Px com relação ao peso é o cateto oposto. Logo, também fiz isso em sala. Por trigonometria, Px, a componente x da força peso. Só um minutinho, pessoal. Vou arrumar o negócio aqui. Beleza. Então, a componente x da força peso, ela vale P seno de θ. Acabou. E a componente vertical da força peso vale quanto? Py é P cosseno θ. Você pode enxergar isso, ó, desse triângulo retângulo aqui, tá? Lembrando que esse cateto aqui, ó, tem o mesmo tamanho de Px. E observe que, de fato, olha lá, o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa aqui P, tá? Eu não vou dar muita ênfase à demonstração porque eu fiz isso em sala. Então, primeira coisa, galera, plano inclinado, Px e Py. Guarda isso. Px é P seno θ, Py é P cosseno θ. Acabou. Dorme sonhando com isso. Px, P seno θ. Py, P cosseno θ. E lembrando que P, peso, é Minas Gerais, M vezes G, vezes a aceleração da gravidade. E uma outra coisa aqui que você pode notar também, ó, que olha só, essa caixinha ela pode descer, como ela pode subir também. Logo, o movimento se dá nessa direção, na minha horizontal inclinada. Eu não tenho movimento aqui, ó, nem para cima e nem para baixo. Então eu posso dizer que aqui, ó, a normal e a componente y da força peso estão em equilíbrio. Então, além disso daqui, ó, você pode chegar também à seguinte conclusão, que a normal é igual à componente y da força peso. Correto? É isso aí que você precisa saber, velho. Mais nada. Px, Pc no θ, Py, P cosseno θ. Professor, que ângulo é esse? É o ângulo de inclinação do plano inclinado. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uns dois exercícios aqui para vocês verem que esse trem não é difícil, tá? Então olha só, um bloco de 5 kg de massa é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, olha que legal, conforme a figura. Lá. Então tem uma força F puxando esse bloco de massa M para cima e aqui é o ângulo θ. Beleza. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, então esse é o meu sentido positivo, ok? O movimento é para cima. A intensidade de F deverá ser, ou seja, qual que é o valor de F? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, mesmo igual a gente faz nos movimentos na horizontal. A resultante das forças é igual à massa do objeto vezes a aceleração. Agora vamos calcular a resultante das forças, beleza? Para isso, olha só, vamos fazer o diagrama de força sobre esse cara aqui? Então vamos lá, vou tentar fazer no desenho mesmo. Então, primeira coisa, eu tenho a normal. Deixa eu só apagar essa parte azul aqui, ó. Primeira coisa aqui, eu tenho a normal apontado para cima. É a força normal, correto? A normal, ó, sempre fazendo o ângulo de 90 graus com a direção aqui, ó, do movimento, entendeu? Com a superfície, melhor dizendo. Além da normal, eu tenho também a força-peso, que aponta para o centro. Tá vendo aqui a força-peso? Então, esse é o diagrama de forças. Cuidado, tá, pessoal?
Você não coloca no diagrama de força, se fosse uma questão de marca X, as componentes não. Ou você coloca as componentes, ou você coloca as forças, tá? Por isso que eu vou fazer até de cor diferente. Olha só. Então aqui eu tenho o normal, tenho o peso. Só que o peso ele está inclinado com relação à minha horizontal e à minha vertical. Logo, eu vou decompor a força peso numa componente vertical e numa componente horizontal. A componente horizontal, pessoal, olha só que interessante. A componente horizontal, não sei se dá para enxergar, deixa eu mudar de cor. A componente horizontal, olha lá, é px. Tá vendo? Olha lá. Px está sempre na direção do decaimento, da descida. Aqui está px. E aqui, ó, eu tenho py. Correto? Acabou, gente. Acabou. E esse ângulo θ aqui é o ângulo entre peso e py. Esse é o ângulo θ. Nossa, professor, só isso só. Olha só como é que é fácil. Olha só. Então, e ele falou aqui também o seguinte, que o seno, esse Q aqui, pessoal, é seno de θ, tá? E cosseno de Q é θ. É porque quando eu fui copiar o exercício, o cara que montou o exercício, ele colocou o Q aqui, só que eu não sei de onde que ele tirou isso. Que aqui está o ângulo θ, é seno de θ e cosseno de θ, tá? Esse θ pode ser 30, pode ser 60 graus, enfim. Ele já deu o seno e o cosseno do ângulo, ele não deu o ângulo. Se ele desse o ângulo, beleza. Eu consigo saber pela tabelinha, né, de 30, 45, 60 o seno dele. Agora, se ele fala que o ângulo é θ e já me dá o seno e o cosseno desse ângulo, melhor ainda. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui, ó. A resultante das forças é igual a massa vezes aceleração. Porém, quais forças produzem essa resultante? Ué, professor, o movimento aqui, ó, é para cima, não é? A força F está puxando o bloquinho para cima. Então a força que está apontada para cima é positiva, não é? É, eu, por convenção, a gente vai adotar isso. O meu movimento é para cima. Então quem está para cima é positivo, quem está no sentido contrário é negativo, ok? E a resultante surge daí. Bom, como que eu vou calcular essa resultante então? Então ela vai ser a força que está no sentido positivo, que é a força F, menos quem está no sentido negativo. Quem está no sentido negativo? Px. Menos px. Nossa, professor, só isso? Só isso, acabou. Agora eu vou substituir esse resultado aqui, aqui. Logo eu vou ficar com força F menos px é igual a massa vezes aceleração. Professor, quem é px? F. Px é P seno θ. Olha que é a mesma. Gente, é a mesma coisa que resolver exercícios sobre segunda lei de Newton no plano. Só que agora ele está inclinado. Olha lá. Ó. Você tem as mesmas forcinhas, só que agora vai entrar seno e cosseno. Entendeu? Pessoal, tem duas calopsitas aqui que acordaram, tá? Então, não se importem se elas começarem, se começar a gritar demais, eu vou ter que tirar elas daqui. Bom, então F menos P sendo θ, que é o valor de Px, é igual a massa do cara vezes a aceleração. Ele quer achar o valor da força F. E observe que o exercício te deu tudo. A massa é 5, G 5 kg, né? G é 10 metros por segundo ao quadrado. Seno de θ é 0,8 e cosseno de θ é 0,6. Acabou, pessoal. E lembrar que peso é Minas Gerais. Bom, como diria meu pai, morreu a vaca, tadinho. Então, F menos o peso é mg, seno de θ, igual a massa do cara, vezes a aceleração. E o exercício te deu a aceleração. Ele falou, ó, para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, como é que vai ficar, professor? Vamos substituir tudo na fórmula. F menos a massa, que é 5, vezes o g, que é 10, vezes o seno de θ, que ele falou que é 0, seno de θ, lá, 0,8, que multiplica 0,8. Isso é igual a massa do cara, 5,
vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Simples demais. Fácil, extremamente fácil. Igual ganhar do Tupi, time safado. Eu fui lá esse final de semana, lá 3-0 pro tal de Novo Esporte, velho. O time nem existe. Se a gente fizer o catado lá no Machado Sobrinho, pegar eu, o Kid, pegar o Marquinhos, a gente consegue ganhar. A gente consegue, não digo ganhar, mas pelo menos fazer um gol no Novo Esporte. Pelo amor de Deus. Vamos lá. 5 vezes 10, 50 vezes 0,8, 40. Igual a 5 vezes 3, que é 15. Passa o menos 40 para o outro lado, ele vai somando, não vai? Vai ficar 40 mais 15. A força necessária é de 55 newtons. Ela tem que ser igual a 55 newtons. Letra D. Letra D de dado. Ok? Ah, professor. Aí vamos supor que o Diego me pergunte: e se tiver atrito? Ah, ótima pergunta, Diego. Muito bom. E se tiver atrito? Ué, lembrar que no sentido de arraste, o atrito ele é sempre contrário ao movimento. Então, se tiver atrito e o movimento é para cima, se tiver atrito e o movimento é para cima aqui, ó, o atrito está aqui, ó, no sentido contrário, a nossa fatinha. Como é que vai ficar então, professor, com a força de atrito? Simples. Você vai ter F menos px menos fat igual a m vezes a. Ai, que delícia, acabou. Beleza, professor, como é que calcula fat? Isso daqui vai ficar como exercício, tá, pessoal? Depois vocês me mostram quanto. Escreve aí nos comentários quanto que deu o resultado. A fat, a fatinha. Ah, o coeficiente de atrito, pessoal, considera aí, ó, sendo 0,2, tá? O coeficiente de atrito cinético. A fat é μ vezes a normal. A gente sabe que no plano inclinado a normal é igual a PY. E PY, por sua vez, é igual a P cosseno de θ, não é? Logo, no lugar da normal, eu vou substituir isso daqui. Então, a fat ela é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é P cosseno θ. O P é mg, então a fat aqui, ó, no plano inclinado, vai ser μ mg vezes o cosseno de θ. Tá? Tentem fazer aí e coloca nos comentários aí o resultado que vocês acharam. Beleza? Tranquilo. Agora vamos fazer uma segunda questão aqui, um pouquinho mais enjoadinha, um pouquinho mais, nem tanto. Agora eu tenho dois corpos do plano inclinado. Ai, que bosta, calma. Na montagem, na montagem mostrada na figura, os corpos A e B estão em repouso e todos os atritos são desprezíveis. Olha só, que legal. O corpo B tem massa de 8 kg. Esse cara aqui. Qual é então o peso do corpo A? Ele quer o peso, lembrando que peso é m vezes g em newtons. Qual que é o peso de A? Qual que é o peso desse cara aqui? Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 45 igual a cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Vamos fazer o diagrama de forças aqui, pessoal. Então, com calma, para o corpo A. Olha só, eu tenho peso e tenho a normal. Ah, professor, beleza. Não podemos esquecer, professor, de Px e Py. Perfeito. Aqui, ó, eu tenho o ângulo θ. Esse ângulo de 45 é esse daqui. Deixa eu só apagar esse pesão aqui, ó. Agora sim. Então, aqui está o peso, né? Esse ângulo de 45, esse ângulo de 45 aqui, ó, é este ângulo, tá? Não sei se vai dar para me escrever direitinho, ó. 45 graus. E aqui eu tenho o meu PY. Ah, professor, PX está apontado em qual direção? PX, ela sempre na direção do movimento, do decaimento, da ladeira. Então aqui eu tenho PX. Ok? PX e aqui, ó, o corpo B, ele está preso ao corpo A através de uma corda. Então aqui tem a força tração, correto? Aqui tem a força tração, beleza? Esse é o diagrama de força sobre o corpo A. O diagrama de força sobre o corpo B é o seguinte: o corpo B está pendurado por uma corda. Então eu tenho o peso de B, e aqui eu tenho a força tração.
apontada para cima, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho corpos A e B, então eu vou ter que escrever a segunda lei de Newton para o corpo A e para o corpo B. Eu vou obter duas equações e vou somá-las, tá? Então, aí você pode se perguntar, mas Alan, o corpo, o que está acontecendo aqui? O corpo B está puxando o corpo A ou o corpo A está puxando o corpo B? Não sei. Não, a gente não sabe por enquanto. Então, o que que você vai fazer? Ué, você vai adotar um sentido para o movimento. Nossa, professor, eu posso fazer? Pode, não tem problema nenhum. Ah, professor, e se eu fizer isso e a aceleração der negativa? Ué, se a aceleração der negativa, significa que o movimento está no sentido contrário daquele que você achava. Só isso. Então, vamos convencionar que esse é o sentido positivo. Então, quem está nesse sentido aqui, ó, eu estou supondo que B está puxando A, tá? Então, e a gente precisa calcular a aceleração do sistema para achar o peso, não tem jeito, tá joia? Então, ó, então vamos convencionar que o sentido positivo é esse, ou seja, é B que está puxando o A. Então, quem está nesse sentido é positivo. Então, vamos para o corpo A. Resultante das forças em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Qual que vai ser a resultante das forças em A? Aí lembrar que aqui, ó, corpo A está subindo. Quem está no sentido da subida é positivo, da descida negativo. Então eu vou ter que a resultante das forças, ela vai ser devida a quem? Quem está no sentido positivo aqui, ó, tração menos px, que está no sentido contrário. Lembrando que esse px aqui é referente ao corpo A, tá? É igual. Pera aí, calma, não vou colocar igual ainda não. Então, a resultante das forças para o corpo A é T menos Px. O que, que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui e substituir aqui. Então, eu vou ter que resultante das forças em A, tração menos Px para A, é igual a massa de A vezes a aceleração. Ok? Bom, e para o corpo B? Para o corpo B, a ideia é a mesma. Para o corpo B, eu vou ter o seguinte: a resultante das forças para o corpo B é a massa de B vezes a aceleração. Todo mundo tem a mesma aceleração, estão ligados pelo mesmo fio. Como é que vai funcionar o corpo B? Descida. Quem está no sentido da descida é positivo, contrário negativo. Então, a resultante das forças para B, aqui é para A, né? Para B vai ser o quê? Peso de B menos atração. Ok? Joia? Logo, aqui, ó, eu vou substituir este valor aqui. Então, eu vou ter que peso de B menos atração é igual a massa de B vezes aceleração. Ok? Beleza? Bom, beleza, beleza. Vamos voltar aqui à leitura do exercício. Olha só. Na montagem mostrada na figura, os corpos A e B estão em repouso. Olha só que interessante. E todos os atritos são desprezíveis. O corpo B tem massa de 8 kg. Pessoal, olha só que interessante. Se está em repouso, está todo mundo parado. Olha só que legal, aí você fica bolado comigo. Você fala, porra, professor, você falou que tava. Calma, calma, rapaz. Não precisa me xingar, não. Em exercícios desse tipo, independentemente do sistema estar em repouso ou em movimento, eu tenho sempre que adotar o sentido positivo. Por quê? Porque eu vou ter força para um lado e força para o outro. Eu tenho que dizer quem é positivo, entendeu? Então, mesmo estando em repouso, tá? Qual que vai ser a diferença aqui, ó? A diferença é que se está em repouso, a aceleração é zero. Nossa, professor, é zero, ué. É zero. Então esse cara aqui vale zero. Nossa, professor, que maravilhoso, maravilhoso, ela é zero. Então como é que vai ficar nossas equações aqui, ó? Aqui eu consigo fazer o seguinte, eu vou ter que T menos Px. Esse Px aqui, ó, na verdade,
Lembrando que é relação corpo-A. É ele que está no plano inclinado, aqui que é o A. T menos px igual a zero. E aqui eu vou ter que peso de B menos T é igual a zero também. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso montar um sistema de equações. Monto um sistema de equações e somo as duas. Nossa, professor, aqui eu tenho tração em módulo, né? E menos tração. Corta, corta. Ai, maravilhoso. Muito bom, não é? Perfeito, perfeito. Se eu somar as duas equações, vai ficar o quê? Vai ficar peso de B menos px igual a zero. Passo menos px para o outro lado, vou continuar essa continha aqui, ó. Peso de B, eita, 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 nós, eita, nós, eita, nós. Vai ficar peso de B igual a px. Lembrando que é o pxa, que é do corpo A, né? Então vamos lá. Vamos abrir essa equação aqui. Peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Px para A, Px é do corpo A. É ele que está no plano inclinado. É P, é o peso de A, vezes o seno de θ. PA é MA vezes G, né? Então eu vou ficar com MB vezes G igual a MA vezes G vezes o seno de θ. Nossa, professor, eu posso cortar? Pode. Você pode cortar a aceleração da gravidade. O exercício nem precisava falar dela. Nossa, professor, legal, 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 legal. Acabou. Você quer saber o quê? O peso de A. Você tem que achar a massa dele primeiro. A massa de B a gente já sabe. Então, ó, a massa do corpo B, tá todo mundo no SI, é 8 kg, é igual a MA, que multiplica o seno de θ. Esse θ aqui, ó, é 45 graus. O exercício fala que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Olha lá, raiz de 2 sobre 2. Ah, beleza, professor. Então, o que você faz? No lugar do seno de θ, que é o seno de 45, fica raiz de 2 sobre 2. E aqui é a massa de ar. Então, você pode multiplicar cruzado, né? Então, esse 2 vai multiplicando, né? E o raiz de 2 vai dividindo. Vê se você concorda com isso aqui. A massa de ar vai ser o quê? 16, né? O 2 vai multiplicando, dividido por raiz de 2. Isso daqui, quilograma. Professor, esse raiz de 2 aqui no denominador ficou muito feio. Calma. Sabe o que você pode fazer? Racionalizar esse trem aqui, ó. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Se você fizer isso, só um minutinho que bater a campainha aqui, tá, gente? Vocês me esperam? Promete esperar? Que eu já volto. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Voltei, voltei, pessoal. Ao vivo é assim, tem esses problemas aí. Então vamos lá. Vai ficar 16 raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Opa, posso cortar aqui, ó, vai sobrar 8, não vai? Ou seja, estou só simplificando. Vai sobrar 8 aqui, ó. 8 raiz de 2. Então a massa do corpo A é igual a 8 raiz de 2 quilogramas. Só que o exercício não quer a massa, ele quer o peso do corpo A. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte: peso de A em Minas Gerais. Peso do corpo A é a massa dele vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Não, o exercício tem que dar a mesma gravidade, tá certo? Então, peso de A é igual a 8 raiz de 2, que multiplica G, que é 10. Ora, o raiz de 2 fica aqui. 8 vezes 10, 80. Tá joia? 80 raiz de 2 newtons no sistema internacional. Acabou. Olha lá. Observe, pessoal, que o modo de resolver é a mesma coisa. É igual
exercício a ser resolvido no plano. A diferença é que ele está inclinado. Aí você tem que guardar exatamente essas equações aqui, ó. Olha lá. Px é pseno e py é pcosseno. Normal é igual a py. Acabou, ok? E lembrar que py lá e normal estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. E o px está sempre na direção, olha lá, do decaimento. Tá joia? Beijo, abraço, pessoal. Até mais, espero ter ajudado. Valeu!